Página 279. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Daremos continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino. As vidas sucessivas, objeções e críticas. É a segunda parte do livro. A Adilane vai ler o Evangelho e fazer a prece. Capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. O item 29. Sacrifício da própria vida. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer eliminá-la, é culpado ao procurar a morte em um campo de batalha com a ideia de torná-la útil. Que o homem se mate ou que se faça matar. O seu objetivo é sempre o de terminar com a sua vida. E, por conseguinte, há suicídio intencional e não de fato. A ideia de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusória. Não é mais que um pretexto para disfarçar o seu ato e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se havia um desejo sincero de servir ao seu país, ele procuraria sempre viver para defendê-lo e não morrer, porque estando morto não lhe serviria para mais nada. A verdadeira dedicação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, em sacrificar a própria vida, se isso for necessário. Porém, a intenção premeditada de buscar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar um serviço, anula o mérito desse gesto. São Luís, 1860. Mestre Jesus, aproxima de nós o nosso mestre Leon Denis para nos inspirar em sua obra que iremos estudar nesta manhã. Pedimos ainda, Jesus, que permita a presença do nosso irmão altivo, diretor da nossa casa, com os espíritos que fazem parte da coluna que nos dirige aqui no SEAP. Em nome desses irmãos, em nome de Allan Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Vai, Edilane. Estamos no capítulo, na segunda parte, a página 279, da edição CELD. 279. É o item 16. A gente tem estudado aqui, nesse capítulo, as vidas sucessivas, por diversos aspectos que o nosso Leon Denis trouxe. Né? As crianças prodígios, as vidas sucessivas e as crianças prodígio, a hereditariedade. Estudamos vários aspectos da reencarnação, não é? E agora nós vamos para um outro aspecto sobre a reencarnação.
apagar As aqui a vidas segunda parte, ó. sucessivas. As vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. Estamos no capítulo 16. As vidas sucessivas, objeções e críticas. Pode ler. Parágrafo. Respondemos às objeções que, de saída, o esquecimento das vidas anteriores faz sugerir no pensamento. Vai surgir, né? Resta-nos refutar outras de caráter filosófico ou religioso que os representantes das igrejas, com muita satisfação, apresentam com relação à doutrina das reencarnações. Então, o que ele disse aqui? O problema do esquecimento do passado já foi refutado lá atrás. Pô, já que eu tive outras vidas, por que eu não me lembro? A gente estudou lá nas aulas passadas bastante sobre isso. Agora, ele vai refutar a de caráter filosófico ou religioso. Interessante que ontem eu peguei o celular, né, com essas negócios ali de informação, e eu vi lá um padre falando, metendo o malho na reencarnação e na doutrina espírita, mas falou mesmo, falou firme. Mas aí E eu prestando atenção, para mim todos os argumentos dele eram inconsistentes. Se o pouco que eu conheço tivesse conversado com ele, eu falaria, padre, mas e isso, não é isso não. Então, isso aqui ainda é bastante atual. Essas ideias religiosas e filosóficas contra a reencarnação. Aí ele vai começar a analisar esse aspecto e refutar essa ideia. O que é refutar? Refutar é dizer o contrário, olha, não é isso não. Vai lá, Dilane. em primeiro lugar, dizem-nos, esta doutrina é insuficiente no ponto de vista moral, abrindo ao homem tão vastas perspectivas acerca do futuro, deixando-lhe a possibilidade de tudo reparar em suas existências. Não entendi isso aí. Ele está dizendo que a perspectiva, ó, então as pessoas dizem, vamos lá, que a doutrina é insuficiente do ponto de vista moral. Ele vai refutar essa ideia. E por quê? Ele está dizendo que abrindo ao homem tão vastas perspectivas acerca do futuro, deixa-lhe a possibilidade de tudo reparar em suas existências futuras. É o que as pessoas dizem, eu tenho tempo, já que eu não vou morrer, para que eu vou mudar agora? Posso mudar em outra existência. Entendi. As pessoas não dizem isso? Sim. Um colega disse isso para mim um tempo atrás aí, não tem muito tempo. Ele disse assim para mim, Newton, se você tiver certo, eu vou ter chance de me melhorar. Eu tenho chance. Mas se você tiver errado, ele era pastor da igreja, meu amigo, você vai para o inferno, você vai perder a chance. Então eu estou melhor do que você, ele dizia. Eu disse, tudo bem, você está melhor do que eu concordo. E por quê? Se eu tenho tempo, para que eu vou melhorar agora? Eu tenho todo o tempo do mundo, se for nessa vida, vai ser na outra. Mas essa é uma ideia errônea, né? Que você tem sofrimento. Vai lá, Dilane. É isso que ele está dizendo. Ela o encoraja ao vício e à Indolência. indolência. Tá vendo? Eu tenho tempo. Para que eu quero melhorar agora? Não oferece um estímulo bastante poderoso e bastante atual à prática do bem. Por todas estas razões, ela é menos eficaz que o temor de um castigo eterno. Após a morte... É o que ele está dizendo. É melhor você acreditar no inferno. Porque isso não coloca temor em ninguém. Isso, pelo contrário,
incentiva a indolência, a preguiça, ao vício, você tem todo o tempo do mundo, você nunca vai morrer. Essa é a ideia. Vamos ver o que diz Leon Denis. Vê-se. Vai. Isso até a morte, cadê? Verde, pode ir. Vê-se que a teoria das penas eternas é, no pensamento da própria igreja, apenas um espantalho destinado a atemorizar os maus. Mas a ameaça do inferno, o temor dos suplícios eficazes nos tempos da fé cega, não contém mais ninguém hoje em dia. São, no fundo, uma blasfêmia com relação a Deus, de quem a igreja faz um ser cruel, que pune sem necessidade e sem objetivo de melhora. Então, qual é a ideia? Não, essa ideia você tem todo o tempo a reencarnação para mudar. É melhor a ideia do inferno. Ele está dizendo que não, pelo contrário, ela é contra a bondade de Deus. Eu me lembro, meu pai me contava, e eu tenho uma pequena, muito vaga lembrança, que quando eu era criança, para eu não sair da cama, ele me botava na cama, ele dizia que o gato estava morando debaixo da cama e que se eu saísse o gato ia me pegar. Agora olha a educação, né? O gato vai te pegar. E eu tinha um medo danado do gato. E eu não saía da cama. E depois eu passei a brincar com o gato. Ele disse que eu ficava chamando o gato. Eu chamava o gato e me escondia debaixo do cobertor. Quando eu vi que o gato não estava debaixo da cama e que o gato não pegava ninguém, perdeu a moral, não é? Aí o gato não vai mais te botar medo. Você cresceu. É a mesma coisa a questão do inferno. Quando você começa a raciocinar, o demônio não mais coloca medo em ninguém. Porque ele é uma invenção do homem. Tanto quanto o inferno é uma invenção do homem. Aí ele passa a não acreditar, passa a ser até um descrente. É verdade. Mas aí cai no que ele fala aqui. É um espantalho. É um espantalho. Porque você coloca Deus. Eu não argumento muito com ninguém sobre reencarnação. Mas quando alguém bate o pé, eu falo, as próprias diferenças que a gente vê na sociedade. Primeiro você parte do princípio, se Deus é bom e justo. Se a pessoa concordar comigo, então como ele pode ser bom e justo se existem pessoas numa situação muito boa, às vezes até indevidamente, e outras que batalham tanto estão sofrendo? Só reencarnações. Só a reencarnação para explicar. Tem que ser bem sucinto, Carlos, por causa do microfone, que ele fica mudo. Eu tenho que comprar um microfone urgente para dar para vocês se colocarem, porque senão as pessoas de casa não escutam. E elas reclamam. Não dá para passar o microfone aí? Não dá, né? Ele é curto. Capta um pouco, né? Vamos lá. Por sua vez, a doutrina das reencarnações mostra-nos a verdadeira lei de nossos destinos e, com ela, a realização do progresso e da justiça no universo. Fazendo-nos reconhecer as causas anteriores de nossas dores, é o que você acabou de dizer, Carlos. Olha aqui. A doutrina espírita, fazendo-nos conhecer as causas anteriores de nossas dores, põe um fim à concepção iníqua do pecado original, segundo a qual toda a descendência de Adão, isto é, a humanidade inteira, sofreria a punição pelas quedas do primeiro homem. É o que você acabou de dizer. Como é que você vai explicar a dor do outro? Porque Deus quer que ele sinta dor? E quando eu escutava lá o sacerdote falando, ele dizia sobre isso aqui, dizendo que nós somos frutos do pecado. Nós nascemos já pecadores, porque nossos pais, Adão e Eva, pecaram.
Agora você vê o absurdo. O que eu tenho a ver com Adão e com Eva? Não sei nem quando eles nasceram. Não sei nem se eles existiram de fato. Então a gente já nasce pecador e temos somente uma vida, e no juízo final Deus vai nos julgar. Poxa, que história mal concebida é essa? Né? Continua, Dilane. Por isso, Adão e Eva e a humanidade inteira. Por isso, sua influência moral, na outra página. Tá na outra página. Aí, por isso. Sim. Por isso, sua influência moral será mais aprofundada que a das fábulas pueris do inferno e do paraíso. Será um freio às paixões, mostrando-nos que as consequências de nossos atos estendem-se à nossa vida presente e às vidas futuras, lançando-lhes semente de dores ou de felicidade, ensinando-nos que a alma é tanto mais infeliz quanto mais for imperfeita e culpada. Estimulará nossos esforços para o bem. É verdade que esta doutrina é inflexível, mas pelo menos determina um castigo proporcional à falta e nos fala de soerguimento e esperança depois da separação, ao passo que o crente ortodoxo, imbuído da ideia de que a confissão e a absolvição apaguem seus pecados, acalenta uma vã esperança e prepara decepções para o além. O homem esclarecido pelas novas luzes aprende a retificar sua conduta, a manter-se vigilante e preparar cuidadosamente o futuro. Então, essas pessoas que assim acreditam ser absolvida pela confissão vai sofrer no mundo espiritual, vai ter decepções no além, como ele disse aqui. Enquanto o homem esclarecido, sabendo de que a gente não vai morrer e que a reencarnação que teremos no futuro depende dessa, ele vai retificar, ele vai consertar a sua conduta, ele vai mudar a sua conduta, vai buscar ser um homem melhor, um homem de bem. É o que nós estamos fazendo agora, não é? Estudando, tomando consciência de que somos espíritos imortais e que precisamos mudar. Continua, Edilane. Outra objeção consiste em dizer-se: se estivermos convencidos de que nossas dores são merecidas, que são uma consequência da lei de justiça, tal crença terá por efeito extinguir em nós toda piedade, toda compaixão pelos sofrimentos alheios. Sentir-nos-emos menos inclinados a socorrer, a consolar nossos semelhantes. Deixaremos livre o caminho de suas provas, pois estas devem ser-lhes uma expiação necessária e um meio de adiantar-se. Esta é apenas uma objeção enganosa
emana de uma fonte que nisto tem interesse. Entenderam? Eu vou ler novamente que eu não entendi, Edilane. Outra objeção consiste em dizer-se: se estivermos convencidos de que nossas dores são merecidas, que são uma consequência da lei de justiça, tal crença terá por efeito extinguir em nós toda piedade, toda compaixão pelos sofrimentos alheios. Agora entendi. Sentir-nos-emos menos inclinados a socorrer, a consolar nossos semelhantes. Deixaremos livre o caminho de suas provas, pois estas devem ser-lhes uma expiação necessária e um meio de adiantar-se. Esta é apenas uma objeção enganosa, emana de uma fonte que nisto tem interesse. Uma pessoa conhecida nossa, ele tem lá a crença dele e ele diz assim, ó, tá assim, é o karma dele. Deus colocou ele assim. Então é o problema dele, o karma dele. É exatamente o que ele está dizendo aqui. E essa é uma maneira enganosa de entender. O que eles estão dizendo? Essa crença da reencarnação, já que você está sofrendo pelo que você fez no passado, então eu tenho que deixar você sofrer. Eu não posso te ajudar, porque é o teu karma. Mas não é assim que a gente pensa. Fora da caridade não há salvação, você vai contra a lei de caridade. Mas tem hoje pessoas que ainda pensam assim, você é aleijado, como dizer, Deus te marcou para não perder de vista, esse problema é teu, e você tem que continuar aleijado. Mas a gente pergunta, você não vai ao médico quando está sentindo dor? Se você pisar num espinho, você não vai querer que tire o espinho do pé? Por que você vai deixar o outro sofrer? De ajudar, de ser útil, né? É isso aí, é isso aí. Aí continua aqui. Primeiramente, consideremos a questão do ponto de vista social. Depois, o abordaremos no aspecto individual. O espiritualismo moderno nos ensina que os homens são solidários uns com os outros, unidos por uma destinação comum. A doutrina espírita fala isso, temos que ser solidários, temos que amar uns aos outros, como Jesus nos amou. As imperfeições sociais que todos enfrentamos, mais ou menos, são o resultado de nossos maus e inveterados hábitos coletivos do passado. Cada um de nós tem sua parte de responsabilidade e dever de trabalhar para a melhoria da situação geral. A educação das almas humanas obriga-as a alternadamente ocupar situações diversas. Todas têm de experimentar a prova da riqueza e a da pobreza, a do infortúnio, da doença e da dor. Olha aí a visão da reencarnação. Não é essa que você tem que passar. Temos que ser solidários. E todos nós temos que passar pela prova da riqueza, da pobreza, do infortúnio, da doença e da dor. Faz parte. Continua, Adilane. Diante das misérias que não o atingem neste mundo, o egoísta demonstra desinteresse e diz: depois de mim, o dilúvio. Acredita que, com a morte, escapará a ação das leis terrestres e as convulsões sociais. Como a reencarnação, o ponto de vista muda. Com a reencarnação, o ponto de vista muda. Será preciso retornar a enfrentar as dores que tínhamos a intenção de legar aos outros. Todas as paixões, todas as iniquidades que vivemos tolerado. Encorajado, apoiado por fraqueza ou por interesse, volta-se-ão contra nós.
aquele meio social por cuja melhoria nada tivemos feito, retomar-nos-á com a pressão de toda a sua força. Caraca. Quem tiver esmagado, explorado os outros, será explorado e esmagado por sua vez. Quem tiver semeado a divisão, o ódio, sofre-lhes os efeitos. Sofrer-lhes-á os efeitos. Sofre-lhe. O orgulho será desprezado e o espoliador espoliado. O orgulhoso será desprezado, o espoliador espoliado. O que é o espoliador? O que explora, né? O que tira o espólio do outro, o que toma o que é do outro, será espoliado. Essa é a consequência. Continua. Quem tiver causado sofrimento, sofrerá. Se quiserdes assegurar vosso próprio futuro, trabalhai desde já para aperfeiçoar, para tornar melhor o ambiente em que deveis renascer. Pensai em melhorar-vos a vós mesmo. É isto, com relação às misérias coletivas, que devem ser vencidas pelos esforços de todos. Aquele que, podendo auxiliar seus semelhantes, negligencia fazê-lo, ferir a lei de solidariedade, é isso? É. Fere a lei de solidariedade. Então ele está dizendo a lei de ação e reação. Por isso o sofrimento que a gente sente aqui. Aquilo que você estava falando, Carlos, no início ali. É isso aí. Aí todo aquele que negligencia, aquele que, podendo auxiliar seus semelhantes, negligencia fazê-lo, fere a lei de solidariedade. Então eu não posso deixar o meu semelhante sofrer porque ele fez por onde sofrer. Aí está com fome, deixa ele morrer de fome. Ele fez alguém passar fome, isso é o problema dele. Não, eu tenho que dar de alimentar a ele. Senão, onde é a lei de amor? Onde é a solidariedade? Onde fazer ao outro que eu gostaria que fizesse a mim? E quem sabe o momento dele não acabou, a dor dele não acabou ali, e somos nós que vamos dar esse fim. Ah, está desempregado? Deixa ele, problema dele. Por quê? Se eu posso dar o emprego a ele? Né? Senão, depois eu também vou responder por isso. Quanto aos males individuais, tomando outro ponto de vista, diremos: não temos condição de avaliar com precisão onde começa e onde termina a expiação. Será que sabemos mesmo que, se acaso há expiação, muitas vezes muitas almas não culpadas, mas ávidas de progredir, pedem uma vida de provas para evoluir mais rapidamente. É o que ele está falando, a gente não sabe onde começa a expiação da pessoa e onde termina. Ela pediu uma vida dura, ávida, quer dizer, ela queria muito progredir. Eu tenho que caminhar rápido, eu quero passar por essas dores. Você não sabe se ela pediu isso ou deixou de pedir. Você não sabe onde começa a expiação e aonde termina. Então você tem que ajudar sempre. Continua. O auxílio que devemos a estas almas pode ser uma das condições de seu destino,
assim como do nosso. E é possível que tenhamos sido colocados de propósito no caminho delas para aliviá-las, reconfortá-las. Continue. Como todo bem e todo mal realizados retornam à sua origem com seus efeitos. É sempre um erro de cálculo nosso negligenciar a menor ocasião de tornar-nos úteis e de servir. Erro de cálculo. Eu vou falar 2 exemplos. Hoje de manhã eu estou lendo um livro do Chico, Anotações, esqueci o nome, cada dia eu leio uma liçãozinha. Hoje eu li uma lição muito interessante. Diz que era uma casa espírita e 3 amigos fundaram a casa espírita. E os 3 falavam muito bem, muito bem. E a casa estava caminhando, tinha um guia, que era um espírito, acho que era Custódia o nome do guia. E o espírito guia da casa estava muito satisfeito com os 3 trabalhadores, dirigentes da casa. E a casa, quando fez 10 anos, eles combinaram falar sobre um tema. E o guia pediu que eles falassem de um tema doutrinário. E eles combinaram, vamos falar dos 3, cada um fala um tema. Vou falar da humildade à caridade, o outro da simplicidade à caridade e o outro, não me lembro lá, com a caridade. Os 3 falando da caridade. E assim falaram brilhantemente. A palestra foi brilhante, eles ficaram felizes, todo mundo felizes. E resolveram ir embora para casa a pé. Não pegaram o bonde, isso aqui foi aqui no Rio de Janeiro, resolveram ir para casa a pé, conversando, os 3, sobre a noite, sobre o tema. E nisso aparece uma senhora, já era quase meia-noite, estavam indo para casa conversando, e eles são surpreendidos por uma senhora que pede auxílio. Ela diz que tem que trabalhar, a mulher estava vestida simplesmente, com simplicidade, e pede um abrigo aos 3. Olha, eu preciso descansar essa noite. Onde vocês não poderiam me abrigar na casa de vocês, amanhã cedo eu preciso sair para trabalhar. Eu tenho um filho que eu deixei com pessoa alheia, então já saí de casa por isso, para ir para o trabalho, e precisava descansar essa noite. Os 3 tinham falado da caridade. Aí um falou assim, olha, não convém, essa hora, eu não posso, eu sou casado, como é que eu vou justificar para minha mulher levando você para minha casa? O outro disse, eu sou solteiro, eu moro sozinho, tem espaço lá, mas os vizinhos o que vão dizer eu chegar essa hora com uma mulher em casa? E o terceiro disse, eu também tenho família, como que eu vou justificar para minha família levando a senhora para minha casa? Disseram não e seguiram, mas um parou e disse assim, eu tive uma ideia, vamos dividir, tem um hotel simples aqui, vamos pagar um hotel para ela, ela fica essa noite no hotel. E cada um deu 5 mil reais e foram lá e deram para ela, ó, tem um hotel aqui simples, então você vai lá e passa essa noite lá no hotel. Tudo bem. Eles foram para casa e não dormiram direito, porque ficaram com a cabeça pensando na senhora. Cedo eles acordaram, foram no hotel e ninguém ficou no hotel. Quando chegou de noite, lá nós foram para o centro, no trabalho da noite, o Espírito se apresentou e disse para eles assim, ó, vocês falaram brilhantemente da caridade, mas ainda não conseguem praticar. Aquela mulher fui eu que consegui me materializar, me fiz pedinte pela misericórdia de Deus, para ver até onde vocês praticavam tudo aquilo que vocês falaram. Não foram de todo ruins, conseguiram tirar alguns mil reais do bolso para pagar um hotel. Não foram de todo ruim, né? Já conseguiram meter a mão no bolso. Continuem então trabalhando, que pode ser que daqui mais 10 anos ou 50 anos vocês façam a caridade sem nenhum problema. E ficou uma grande lição para eles ali. Então vocês vejam o que ele está dizendo aqui, a gente veio para isso, para amenizar a dor do outro.
Claro que você traz para hoje em dia, como é que eu vou botar alguém que eu não conheço da minha casa hoje? É diferente. Naquela época era bem tranquilo, mas ele quis enfatizar ali a lição. A gente fala, mas não pratica. O André Luiz conta-nos também uma história muito interessante de um médium falido, está ali no Mensageiro, que ele tinha que reencarnar e receber os 5 espíritos como irmãos. Está lembrado? E ele não faz isso, ele larga a mãe à míngua, porque era madrasta, os filhos pobres, a mãe morre e os irmãos ficam largados. Quer dizer, ele não cumpriu com o dever da caridade, com o dever do amor. Como disse aqui na lição, bem lida agora, eu vou ler novamente para vocês entenderem o exemplo. Quanto aos males individuais, tomando outro ponto de vista, diremos: não temos condição de avaliar com precisão onde começa e onde termina a expiação. Será que sabemos mesmo em que casos há expiação? Muitas almas não culpadas, mas ávidas de progredir, pedem uma vida de provas para evoluir mais rapidamente. O auxílio que devemos a estas almas pode ser uma das condições de seu destino, assim como do nosso. Então, a gente foi colocado para aliviar a dor dessas almas. E é possível que tenhamos sido colocados de propósito no caminho delas, para aliviá-las e confortá-las, reconfortá-las. Como todo bem e todo mal realizados retornam à sua origem com seus efeitos, é sempre um erro de cálculo nosso negligenciar a menor ocasião de tornar-se-nos úteis e de servir. Os 3 lá da história do Chico, é Humberto de Campos que conta, perderam a oportunidade de ser útil. E o nosso irmão lá, citado no Mensageiros, também perdeu a oportunidade de ser útil àqueles espíritos que eram caros a eles, muito caro a eles, caros a ele. Ele não ajudou. Aí ele coloca, foi o que o Tiago acabou de dizer, fora da caridade não há salvação, disse Allan Kardec. É este o preceito por excelência da moral espírita. Onde quer que surja o sofrimento, deve encontrar corações compassivos, prontos a socorrer e a consolar. A caridade é a mais bela das virtudes, só ela dá acesso aos mundos felizes. Fechou aí, né? Muitas pessoas, vai Adilane. Muitas pessoas, para quem a vida foi rude e difícil, apavoram-se diante da perspectiva de renová-la indefinidamente. Essa longa e penosa sessão, através dos tempos e dos mundos, aterroriza aqueles que, tomados pelo cansaço, esperam um repouso imediato e uma felicidade sem fim. É certo que se deve ter a alma fortalecida para contemplar, sem vacilar, estas perspectivas imensas. A concepção católica era mais sedutora para as almas tímidas, para os espíritos preguiçosos, que, segundo ela, precisavam fazer poucos esforços para ganhar a salvação. Então, eu não sou um espírito preguiçoso, que eu nunca gostei de igreja então católica. É a ideia de apavora essas pessoas. Não, eu tenho que voltar de novo, passar por tudo isso, eu quero descansar. Poxa, isso aí é uma ideia de gente preguiçosa. Kardec coloca lá no item 222 uma pergunta. Vem cá, Deus por acaso consultou a gente se a gente quer ou não a reencarnação? Era uma lei, ela existe, ponto final. Você acreditando ou não acreditando, aceitando ou não aceitando, é lei. Você terá que reencarnar.
e você progride através do teu esforço, que é muito falso. Jesus veio me salvar, Jesus me perdoar dos meus pecados. E o que eu tenho que perdoar ao outro? E o mal que eu fiz ao outro que eu preciso reparar? Claro que a doutrina da reencarnação é muito mais difícil, é muito mais complexa. A concepção católica era mais sedutora para as almas tímidas, para os espíritos preguiçosos, que, segundo ela, precisavam fazer poucos esforços para ganhar a salvação. A visão da rota é formidável. É preciso que os espíritos sejam vigorosos para considerá-la sem fraquejar, para encontrar a noção do destino, o estímulo necessário à compensação dos pequenos hábitos confessionais, a calma e a serenidade do pensamento. Continua. Uma felicidade cuja conquista ocorre à custa de tantos esforços. À custa mais do que atrai as almas humanas. A maioria delas ainda frágil e inconsciente de seu magnífico futuro. Mas a verdade deve vir, antes de tudo. Nossas conveniências pessoais não contam. A nossa conveniência pessoal não conta. Deus nos consultou, ó. É lei. A lei quer agrade, quer não, é a lei. A lei é a lei. Sed lex, como é que é? A lei é dura, mas é a lei. Sed lex, dura lex. A lei é dura, mas é a lei. É a lei. Cabe a nós adaptar a ela nossas visões do mundo e nossos atos, e não a ela curvar-se a nossa existência. a gente que tem que se curvar à lei, e não a lei a nós. Foi o que fizeram com o cristianismo, tentaram adaptar o cristianismo às nossas faltas. A morte não pode transformar um espírito inferior em espírito elevado. Somos tanto no além quanto aqui aquilo que nós mesmos fizemos, intelectual e moralmente. Aquilo que nós mesmos fizemos de nós, né? Todas as manifestações espíritas o demonstram. Entretanto, dizem-nos que só as almas perfeitas penetrarão nos reinos celestes e, por outro lado, limitam nossas possibilidades de aperfeiçoamento ao círculo de uma vida efêmera. De uma vida efêmera. Será possível vencermos nossas paixões, reajustar nosso caráter no curso de uma única vida? Se é que alguns o conseguiram, o que pensar da multidão de seres ignorantes e viciosos que povoam o nosso planeta? Será admissível que a evolução deles se limite a esta curta passagem sobre a Terra? E aqueles que se tornaram culpados de grandes crimes, onde é que encontrarão as condições necessárias à reparação? Se não fossem as reencarnações ulteriores, forçosamente cairíamos novamente nos padecimentos do inferno. Mas o inferno eterno é tão impossível quanto um eterno paraíso, pois não há ato tão louvável nem crime tão horrendo que origine uma eternidade de recompensas ou de castigos. Entenderam? A lucidez de Leon Denis, baseado em Kardec. Basta considerar a obra da natureza desde a origem dos tempos para constatar em toda parte a lenta e tranquila evolução dos seres e das coisas, tão condizente com a potência eterna e que todas as vozes do universo proclamam. A alma humana não escapa a esta regra soberana. Ela é a síntese, o coroamento deste prodigioso esforço, o último elo da cadeia que se desenrola desde as profundezas da vida e percorre todo o globo. Não é no homem que se resume toda a evolução dos reinos inferiores e aparece fulgurante o princípio sagrado da perfectibilidade?
Este princípio não é a própria essência dele, selo divino, oposto à sua natureza? E assim sendo, como admitir que a inteligência humana possa estar apartada das leis imponentes emanadas da fonte que origina as inteligências? Ficou bem claro o que Leon Denis está dizendo aqui sobre a reencarnação? Continua, Dilane. Será que a onda de vida que rola através dos tempos para resultar no ser humano é que, em seu trajeto, é dirigida por esta regra grandiosa da evolução, pode resultar na imobilidade? O princípio do progresso está escrito em toda a parte, na natureza, na história. Todo movimento que ele provoca, nas forças que agem em nosso mundo, efetiva-se no homem. Como querer que a parte essencial do homem, seu eu, sua consciência, escape a esta lei de continuidade e de progressão. Não, a lógica, sem falar dos fatos, nulo, demonstra nossa existência não pode ser isolada. O drama da vida não pode ser composto de um único ato. São-lhe necessários uma sequência e um prolongamento, através dos quais se expliquem e se esclareçam as incoerências aparentes e as obscuridades do presente. Tem de haver um encadeamento das existências, solidárias umas às outras, fazendo sobressair o planejamento, a economia que presidem a destinação dos seres humanos. Tudo evolui, tudo, a natureza e tudo está escrito por toda parte, inclusive na história. Como ele colocou, essas forças que agem, em nosso mundo, se efetiva também no homem. Daí resulta que estejamos condenados a um labor penoso e incessante? A lei da ascensão adia indefinidamente o período de paz e de repouso? Porque a gente quer paz, a gente quer repouso. Então vou adiando, reencarnando nesse mundo de dor? De jeito nenhum. Ao final de cada vida terrestre, a alma colhe o fruto das experiências adquiridas. Dirige suas forças e suas faculdades para a vida interior e subjetiva. Procede ao inventário de sua obra terrestre, assimila desta as partes úteis e rejeita o elemento estéril. É a primeira ocupação no além, o trabalho por excelência de recapitulação e de análise. O recolhimento entre os períodos de atividade terrestre é necessário e todo ser que segue a vida normal, por sua vez, recebe-lhe os benefícios. Dizemos recolhimento, pois em realidade o espírito no estado livre quase não sabe o que é repouso. A atividade é a sua própria natureza. Ninguém aguenta ficar parado, a gente não aguenta aqui, vai aguentar no mundo espiritual, vai descansar como? Mas lá a gente vai ter um estado de felicidade ou de infelicidade proporcional à nossa consciência, tranquila ou culpada. Não vemos isto durante o sono? Só os órgãos materiais ressentem-se de fadiga e pouco a pouco definham. Na vida do espaço, estes empecilhos são quase desconhecidos. O espírito pode consagrar-se sem embaraço e sem constrangimento, até a hora da reencarnação, às missões que lhe são próprias.
Termina, Dilane. Seu retorno à vida terrestre é para ele como um rejuvenescimento a cada renascer. A alma reconstrói para si uma espécie de virgindade, o esquecimento do passado, como um letes befazejo. O que é letes? Não sei. Letes. Hã? Um let's benfazejo, vê aí. E Uma coisa reparador. benfazeja, né? O esquecimento do passado como let's benfazejo, como uma coisa benfazeja e reparador. Novamente faz dela um ser novo, que recomeça a sensação vital, Com maior com ardor. mais a dor. É uma coisa boa, um let's, né? Deve ser uma coisa boa. Cada Ele tá dizendo vida aqui. efetua um progresso. Cada progresso aumenta a potência da alma e aproxima do estado E aproxima do estado de perfeição. de perfeição. Esta lei mostra-nos a vida eterna em sua amplitude. Todos temos o ideal a realizar, a beleza suprema e a suprema felicidade. Dirigimos-nos para este ideal mais ou menos rapidamente, segundo a força de nossos movimentos e a intensidade de nossos desejos, nossa vontade e nossa consciência, reflexos existência humana, condicional a seguinte. Reflexos vivos da nossa norma universal. São nossos únicos juízes, a nossa consciência. Cada existência humana que se pulou uma linha condiciona a seguinte: o conjunto delas constitui a plenitude do destino, isto é, a comunhão com o infinito. Uma pausa, let's pausa, esquecimento. Então, deixa eu escrever aqui que eu não sabia também não. Uma pausa, né? Me presta o teu lápis. Ele colocou um let's benfazejo, um esquecimento, né? É esquecer dos erros que fez, muita coisa. Aí quem traduzir podia ter citado essa palavra, porque ela Eu não conhecia. Agora ele falou aqui, o que nós estudamos aqui? Sobre a reencarnação. O que é a reencarnação? E ele refutou as ideias contrárias à reencarnação, ideias filosóficas, ideias que não têm consistências. Mas ainda hoje você ouve religiosos combaterem a doutrina espírita. Esse sacerdote, ele dizia assim, eles dizem que são cristãos, mas não tem nada de cristão. O diabo se faz de bonzinho, cuidado. E o público ria lá com o padre. Eles falaram que dá notícia do desencarnado. Como é que pode? Todo mundo vai morrer, vocês sabiam que um vai morrer? Pode falar para o outro do lado, você vai morrer. Então ele levou isso na brincadeira. Ele fez uma brincadeira. Ele falou que não tem consolo, não tem como um desencarnado, alguém que já morreu, vir trazer notícia, o filho falar para uma mãe. Que é isso? Então Leon Denis vem refutando essas ideias todas, falando que quando a pessoa traz a dor, que foi uma das ideias, não, a reencarnação diz que você tem dor, então você tem que passar por aquilo, senão você está influenciando na lei. Mas não é, tem a lei de caridade. É para você aliviar a dor do outro, é você agir com caridade, com amor. Enfim. Mas o ponto de argumentação mais firme é de que não tem como explicar as desigualdades e a ideia de uma vida única. Exatamente. Ele está dizendo que... Se você não quer acreditar na reencarnação, não acredita. Mas você não pode negar que não faz sentido
Não tem como explicar a desigualdade que existe em nossa sociedade sem entender a reencarnação. Eu estou repetindo aqui para que todos escutem o que você está dizendo. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece então? Quer fazer E a cada prece? vez que nós viemos para Melhorar. melhorar. Vamos construindo. Vai, Dilane, reza. Pode ser. Então agradecemos a Leon Denis, aos guias aqui presentes, ao nosso irmão altivo, a todos vocês, amigas do coração, queridas irmãs, queridos irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado a Lourdinha, a Cidinha, a Elvira, pelo amor, pelo carinho de vocês, pelo sustento de vocês junto a nós. Obrigado à nossa casa de amor. Obrigado, altivo. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Leon Denis, em nome de Allan Kardec, em nome da direção espiritual da nossa casa de amor, o SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, assim tudo, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.